Olá, colegas, bom dia. Hoje é sexta-feira, dia 18 de novembro, começa mais um Cresce Esclarece. Cresce Esclarece é o canal de comunicação do Cresce com todos os inscritos do Conselho. Hoje nós estamos aqui recebendo uma figura importantíssima que vai nos falar sobre a questão de avaliação. E nós vamos discutir a respeito dos aspectos gerais da metodologia do PITAM, do parecer técnico mercadológico. Então eu queria fazer aqui a apresentação. Nós estamos com a nossa doutora Rosângela Martinelli, ela é corretora de imóveis, conselheira efetiva do Cresce, advogada, pós-graduada em negócios imobiliários, diretora fundadora da empresa R3 Martinelli, com escritório imobiliário localizado no bairro de Pinheiros, na zona oeste de São Paulo. Estabeleceu parceria nos Estados Unidos com a Real Estate para assessoria de investidores brasileiros na aquisição de imóveis no exterior. Frequentemente, a doutora Rosângela presta assessoria no âmbito judicial, relativa à avaliação de imóveis, e também nomeada como perita judicial pelo Ministério Público Federal. Então, a doutora Rosângela, bom dia, doutora, muito obrigado por sua presença. Eu que agradeço, bom dia a todos, colegas, é um prazer estar aqui, né, e poder conversar com você a respeito do mercado imobiliário e da avaliação imobiliária. Bom dia, Gilberto. Então vamos começar. Quem quiser fazer as perguntas, pode mandar suas perguntas. Vocês que nos acompanham todas as sextas-feiras, pontualmente às 10 horas, aqui na TV Cresce, podem mandar suas perguntas. Caso aquele mande uma pergunta já no final do programa, que esse programa nós levamos 20 minutos, que fica no ar, nós podemos responder na próxima semana. E caso o nosso bate-papo de hoje seja bastante interessante, nós podemos, inclusive, dar continuidade na próxima sexta-feira, para que vocês possam sanar todas as dúvidas a respeito da metodologia do parecer técnico de avaliação mercadológica. Então, nós vamos começar perguntando para a doutora Rosângela quais são os requisitos mínimos do PITAM, né? Vamos falar sobre a identificação do solicitante, a finalidade do PITAM, do parecer técnico, identificação e caracterização do imóvel, para que vocês possam formatar a avaliação de uma maneira correta, de uma maneira legível, de uma maneira que todos que recebam possam compreender. Doutora, a senhora poderia comentar a respeito, então, da identificação do solicitante, em primeiro lugar? É fundamental que o corretor, quando for elaborar o PITAM, elabore de forma clara e que atenda o requisito técnico. Primeiramente, descrever o solicitante de forma legítima, portanto, descrever o nome do solicitante, o nome completo, sem nenhuma abreviatura, não é? Descrever o nome com a descrição, com acentuação, nome, RG, CPF, identificação, se tiver algum dado ou alguma carteira de profissionalizante, como OAB, Cresce, ou enfim, colocar o seu endereço, dados de contato, e-mail, hoje em dia muito usado, Nextel, enfim. Todos os dados onde que aquela pessoa pode ser encontrada e localizada. CEP da sua residência ou de endereço ao qual foi fornecido pelo solicitante. É fundamental que o solicitante esteja muito bem caracterizado quando ele for descrito no laudo, no parecer técnico. Ok? Isso é fundamental que o corretor ele tenha isso claro no início da descrição. Ok? Doutora Rosângela, normalmente quando uma pessoa solicita uma avaliação, ela tem um motivo por que solicitou. Você poderia citar assim, como é que nossos colegas poderiam descrever essa solicitação, o que é bom, o que não é bom escrever nessa questão da solicitação? Porque são várias opções que existem, que a pessoa pede uma avaliação por escrito, paga para ser feita essa avaliação, né? Hoje o mercado, nós temos um leque, né, de opções, de oportunidades que o corretor pode oferecer o seu empréstimo para avaliação de imóveis. Hoje o
o solicitante ele pode se socorrer da avaliação quando ele está numa situação de separação judicial, por exemplo, onde ele tem que demonstrar que ele tem que fazer uma separação de bens, quando ele está em separação judicial, separação de bens e demonstrar o valor de mercado da propriedade, para que possa levar a isso a uma situação judicial, ou uma separação de fim de propriedades de uma empresa, por exemplo. Enfim, a finalidade ao qual vai se destinar aquela avaliação, elas são diversas. Ou até mesmo para quando você vai avaliar o patrimônio de uma empresa. Né? Uma empresa foi constituída, ela cresceu, foi composta, foi crescendo, e com isso o patrimônio dessa empresa, e chegou um momento que é necessário avaliar o patrimônio dessa empresa. Então, o corretor ele pode sim ser contratado para que seja avaliado o patrimônio dessa empresa. Então, é necessário fazer então um PITAM, é necessário fazer a avaliação mercadológica dessa empresa, com avaliação mercadológica, e o corretor ele pode ser contratado para isso. Então, nós temos aí algumas situações. Uma situação de separação judicial entre os cônjuges, avaliação de um mercado financeiro, avaliação de patrimônio de uma empresa. Nós temos aí a situação de uma avaliação de uma propriedade para venda, simplesmente, não é? Enfim, é um leque imenso de situações. E aí eu estou apenas colocando 3 oportunidades, mas é ainda maior. Vamos ver agora, colegas, com a nossa especialista nesta área de avaliação, sobre a questão da identificação e da caracterização do imóvel. Né? Vamos saber direitinho como é que nós devemos identificar o imóvel, como é que nós devemos caracterizar, descrever o quê, como descrever de uma maneira correta. Vamos saber, então, da nossa especialista sobre essa questão. Olha, a descrição do imóvel ela é fundamental e é o ponto principal, ok, do PITAM, do parecer técnico. O primeiro documento que deve ser requerido é a matrícula do imóvel, ou a escritura da propriedade, e juntamente com o IPTU, ou a certidão de dados cadastrais dessa propriedade. São os 3 documentos básicos ao qual o corretor de imóvel tem que se basear para poder fazer a descrição correta dessa propriedade, ok? A partir daí, você vai ter a localização da propriedade e as dimensões ao qual essa propriedade estará inscrita perante os órgãos públicos, tanto na prefeitura quanto no cartório de registro de imóveis. Vai ter aí, então, os confrontantes da propriedade, ao qual ele vai poder descrever no seu parecer todas as condições dessa propriedade e alguma característica importante, como alguma questão como alguma propriedade que tenha alguma confrontante de um bem público, ou de um riacho que esteja cortando, ou de alguma benfeitoria que tenha na propriedade, enfim. Isso é importantíssimo que complemente o seu parecer, ok? As condições, preços, isso vai compor o seu PITAM, mas ele vai ser um outro dado que você vai colher de um outro banco de dados. Aí é um banco de pesquisa, que aí vai ser um assunto talvez um pouquinho mais para frente, certo, Gilberto? Ok, e normalmente nós corretores de imóveis fazemos nossas avaliações com base em imóveis semelhantes, podemos chamar de imóveis comparativos. Nessa questão, doutor, algumas pessoas utilizam-se de 3 comparativos, outras de 5, já vi engenheiro que usa até 20. Né? Como é que a senhora poderia, vamos dizer, dar essa dica aos nossos colegas que nos acompanham nesta sexta-feira, essa questão de referenciais?
qual é o número correto ou não existe, depende vamos dizer, dele entender que os imóveis que ele pegou não é bom, ele teria que pegar mais para sanar todas as dúvidas, para fazer uma avaliação sempre mais próxima da realidade do mercado. Olha, Gilberto, eu tenho assim, nesses anos aí de conversa com colegas e de experiência de mercado, eu tenho me deparado com algumas questões, né? E eu tenho alguma tese assim de estudo que eu digo o seguinte, que o primeiro dado que o profissional do mercado imobiliário é a comparação instintiva, que o corretor, quando ele vai avaliar, ele chega no local, ele dá uma olhada, ele vê o imóvel, ele visita o imóvel, na cabeça dele já vem o valor do imóvel. Então ele já tem, o corretor, o profissional, ele já vem na mente dele o valor que ele, a princípio, acha que vale. Então ele já tem aí o valor que vem à cabeça dele, que está ligado intimamente à experiência de mercado, a experiência que ele tem com aquela lida profissional, com a região, com a experiência que ele tem com os negócios que efetivamente ele tem concluído na região a que ele atua. A comparação de dados, essa sim, onde ele vai para o mercado, advinda de pesquisa, de dados do mercado imobiliário, não só com a pesquisa do mercado por imóveis com características semelhantes, similares e que estão sendo pesquisados por aquilo que estão sendo ofertados, mas que efetivamente foram transacionados. Então, nós temos esses dois bancos de dados, imóveis que efetivamente estão sendo oferecidos, mas que também foram negociados e que tiveram, por fim, o seu preço finalizado. Qual o número suficiente? O número suficiente de imóveis é quando a gente consegue chegar num número eficiente, que justifique o valor de mercado. Eu acredito muito no feeling do corretor. Aquele corretor eficiente, aquele corretor experiente, ele tem um feeling de mercado, ele sabe o valor que vale, ele sabe que o mercado é um mercado dinâmico, ele acompanha e ele percebe quando aquele imóvel está saindo ou ele está acima do bem, ou ele sabe que aquela propriedade pode atingir aquele valor de mercado, ou aquela propriedade não vai conseguir atingir. E ele ajusta o valor de mercado, mas sempre baseando-se em dados reais, ok? E o número, eu não acredito que o corretor, mesmo que experiente, possa chegar num número de avaliação com menos de 3 comparativos. Se você não tiver no mínimo 3, você não consegue ter aí chegar num bom senso, ter um número aproximado, ou pelo menos tirar uma coisa. E eu acho que também chegar no número de 20 é exagerado. Tem sim colegas no mercado que até ultrapassam esse número, que eu sinceramente acho exagerado. Mas é sempre bom usar o bom senso. Não menos do que 3, né? E não mais do que 10, eu acho que é mais do que o suficiente para que você chegue num número adequado de um valor de mercado. Então, isso quer dizer que uma pessoa que está fazendo uma avaliação do imóvel, ele vai buscar, vamos dizer, uma quantidade grande de comparativos, é porque ele tem dúvida, né? E o corretor é mais fácil, porque o corretor vive o mercado imobiliário 24 horas. E nós temos aqui uma colocação aqui, já aproveito para mandar um forte abraço ao nosso delegado regional lá de Presidente Prudente, o doutor Alberico, que é perito judicial. Ele faz uma colocação aqui. Doutora Rosângela Gilberto, magnífica apresentação. A doutora
É correto afirmar que devemos ter cautela em avaliar o imóvel para venda, pois, com a nova redação do artigo 723 do Código Civil, o corretor poderá sofrer ação indenizatória caso o imóvel for avaliado por um valor muito inferior. É correto isso? Pode acontecer isso, doutora? Sem dúvida nenhuma, um grande abraço ao nosso colega Alberico, né, que tanto admiro. Corretíssimo. O corretor, ele sempre tem responsabilidade não só na avaliação, mas também na transação imobiliária. E eu acredito o seguinte, o corretor de imóvel, quando é procurado para fazer, assessorar, tanto numa avaliação como numa transação imobiliária, é porque aquela pessoa, aquele leigo, né, acredita e confia na opinião daquele profissional. E a responsabilidade, então, é muito grande. Você pode estar colocando nas mãos, aliás, você recebe nas mãos, você corretor recebe nas mãos, às vezes, o patrimônio de uma vida inteira, né? Então, se você usar mal, isso você pode responder com todo o seu patrimônio particular, você corretor. E eu acho isso correto, sim. E a legislação fez muito bem de alterar de uns anos para cá e transformar isso em responsabilidade para o corretor ou para qualquer outra pessoa. Parabéns, Alberico, pela sua brilhante colocação. Muito obrigado aí, nobre delegado, doutor Alberico, por sua participação aqui no Cresce Esclarece. Eu tenho visto que Vossa Senhoria tem acompanhado todas as sextas-feiras, né? Como o nosso colega Ricardo, lá de Araçatuba também, ele tem, inclusive, ele tem avisado os colegas para participar do Cresce Esclarece, que tem feito programas assim maravilhosos, que tem instruído bastante os colegas corretores de imóveis, não só do estado de São Paulo, mas de todo o Brasil, né? Vamos além, quem sabe até, do mundo. E essa questão de avaliação, então, nós vamos ver que ela é muito importante, ver que a nossa responsabilidade aumenta. Nós estamos falando em avaliação mercadológica, avaliação, valor de venda. No caso de locação, essa metodologia, ela é praticamente da mesma maneira, né, doutor? A gente vai encontrar aí o metro quadrado operado na locação dessa região, é isso mesmo? Perfeito. A locação, ela usa é o mesmo método da venda, tá? Ocorre que aí nós vamos nos socorrer de um outro banco de dados de valores não só ofertados, que nós encontramos aí em banco de dados, em oferta em revistas, jornais, sites dirigidos para esse fim, mas também em banco de dados de empresas que fazem administração de patrimônio, não é? Esses dados, eles são importantes para que a gente possa, sim, verificar quais são, qual é o valor do metro quadrado, de qual região, qual é o valor de metro quadrado aplicado na determinada região ou para determinado imóvel comercial, residencial, ou para fim educacional e assim por diante, né? Ou para fim de saúde e assim por diante. Mas o método de pesquisa é o mesmo e a responsabilidade também. Essa questão dos comparativos é exatamente uma maneira do qual nós vamos provar para o nosso solicitante o porquê nós chegamos naquele valor, né, doutora? Por quê? Porque o mercado, naquele momento, ele está operando dentro daqueles valores. Lembrando que, se a gente puder buscar esses comparativos com imóveis que foram, de fato, comercializados, é melhor do que aquele que ainda se encontra à venda. Por quê? Porque nós, corretores, como nós já falamos, nós vivemos o mercado imobiliário intensamente 24 horas. Então, nós sabemos que dentro do valor, às vezes, pedido, né, pelo proprietário, o que acontece? Existe um valor sentimental. E isso, o corretor, com a frieza, como profissional, ele tem que desprezar. Está correto assim, doutora? Perfeito. Por isso que a gente diz que valor é uma coisa e preço é outra, né? O valor, ele está mais ligado à questão mais emocional. E preço é aquilo que efetivamente está sendo pago por aquilo. É importante dizer também, Gilberto, deixar claro que é muito importante que o corretor, na hora de fazer o seu parecer técnico,
descreva a fonte de consulta ao qual ele levou aquela informação para o seu parecer técnico. Né, indicando o nome, os telefones, a fonte de consulta, a empresa ao qual ele consultou, ou o jornal, ou a revista, o endereço eletrônico, que hoje nós temos aí as publicações eletrônicas, o site do Cresce, por exemplo, que pode ser também uma fonte de consulta, né? Os informantes ao qual ele consultou, ou até mesmo no banco de dados da sua própria empresa, dar um exemplo real do seu banco de dados, de um imóvel ao qual ele faz administração, né? Enfim, trazer isso, datas, revistas ao qual ele consultou com data, ok? Para que isso fique claro e transmita a maior transparência possível para o parecer técnico. É importantíssimo que o corretor leve essa informação para o solicitante. Bem, colega, nós já estamos chegando ao final do Cresce Esclarece de hoje e eu já queria aproveitar e ver aqui com a doutora Rosângela Martinelli se há possibilidade, porque tem muitos assuntos para a gente comentar ainda nesta questão do parecer técnico de avaliação. Então, se na próxima sexta-feira ela haveria a possibilidade de estar novamente tecendo esses comentários conosco, assim a gente formataria melhor, explicaria melhor a todos vocês que nos acompanham sobre essa questão do parecer técnico. Essa possibilidade, doutora, na próxima sexta-feira, a gente bater mais esse papo com nossos colegas de todo o estado de São Paulo e todo o Brasil? Lógico, será um prazer estar aqui novamente com vocês. Eu sou muito melhor fazendo avaliação do que falando para a TV Cresce, viu, Gilberto? Eu agradeço o convite e estarei aqui novamente. Obrigada. Então, tá bom. E eu queria agradecer, então, aos nossos colegas que nos acompanham nessa sexta-feira, colegas nossos aqui, vizinhos de Barueri, Francisco Morato, a Primavera, Presidente Prudente, Oswaldo Cruz, Avaré, São José dos Campos, Ribeirão Preto, Estrela, Guaíra, Botucatu, São Vicente, a minha vizinha lá, hein? A primeira cidade do Brasil, Valinhos, São José dos Campos, Americana, Santo André, Indaiatuba, Santos. Quando eu falo em Santos, eu lembro do nosso amigo Damião, né? São Bernardo do Campo, Campinas, Itapevi. E aproveitar e mandar um grande abraço também ao Sintra, que é lá da cidade de Bragança Paulista, ao Maurício, que toda sexta-feira nos acompanha também de São João da Boa Vista. O nosso delegado municipal de São João da Boa Vista está sempre nos acompanhando em toda sexta-feira, desde a primeira edição do Cresce Esclarece. Então, a todos vocês que nos acompanharam nesta manhã, São Paulo está um dia maravilhoso, parece que promete fazer um final de semana bom, e isso significa que os colegas aqui da capital vão ter faturamento bastante expressivo, em especial nossa colega aqui, que nos acompanhou hoje, né, porque ela tem um belíssimo escritório e fatura bastante. Então, a todos vocês, até a próxima sexta-feira, e vamos dar a continuidade nessa questão do parecer técnico. Tem coisas importantíssimas para a gente saber e aproveitar o conhecimento da doutora Rosângela e vamos aprender um pouco mais. Lembrando que o mais importante de toda a questão de avaliação é a gente fazer a colocação da nossa escrita de uma maneira correta. Nós já tecemos esse comentário. Se a gente tem dúvida, a gente pede para alguém, então, dar uma conferida, para que possamos entregar um material de primeiríssima qualidade. A todos vocês que nos acompanham nessa sexta-feira, um bom dia, um bom final de semana e até a próxima sexta-feira. A todos vocês, um forte abraço. Tchau.